sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível intermediário do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a quarta e última aula que faremos para aprender a música Flamengo do Bonfíglio de Oliveira. Lembrando, pessoal, que todos os vídeos do curso online estarão disponíveis no nosso site e eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo aqui de hoje, tá bom? Bom, como de praxe, em todas as aulas eu venho dividindo o nosso tempo de estudo em três partes. Porém, hoje eu vou juntar duas partezinhas, o momento de aquecimento e técnica, eu vou transformar em um único exercício. E esse exercício vai ser um exercício que tem muita ligação com a música Flamengo, que é a música que nós estamos estudando, Será um exercício assim, para quem tem acompanhado as aulas e para quem conhece a música Flamengo, o comecinho da parte A, fica o violão de 7 cordas e toda a base do regional fazendo dois acordes, até que entre a melodia que todo mundo conhece. Então ele fica fazendo um acorde de Lá e o acorde de Mi com sétima. Lá e Mi com sétima. São 4 compassos e a partir desses quatro compassos entra a melodia mais famosa, Parará, entra essa parte. Então o nosso exercício para aquecimento e técnica de hoje será tocar esses dois acordes dentro do tempo dele, dentro do andamento da música, e a gente vai usar tudo aquilo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Então, arpejar os acordes, a leitura de acordes, o conhecimento desses acordes, as ideias rítmicas, acrescentar ideias rítmicas próximas aí do machixe. Então nós vamos construir um universo sonoro, com ideias rítmicas e notas dentro desses dois acordes que acontecem aí no comecinho da parte A da música. Então nós vamos usar isso aí como exercício. Então seriam, dois compassos, um compasso de Lá e um compasso de Mi com sétima, um compasso de Lá e um compasso de Mi com sétima. No nosso exercício a gente vai separar esses 4 compassos e vamos ficar repetindo eles, ok? Então a minha ideia é assim, começar primeiro sugerindo as notas do acorde, as 4 notas a tétrade, de cada acorde, 4 notinhas, mas nós vamos fazer de forma construtiva, então nós vamos começar com uma nota, bem tranquilo, e repetidamente nós vamos acrescentar outras notas e ideias rítmicas. Então, juntando isso aí que nós estudamos até agora. Porém, vai ter um item a mais que eu gostaria que vocês acrescentassem a partir desse momento, nesse estudo, que é a criatividade. Então vocês terão o conhecimento rítmico, que a gente já falou sobre ele, as notas do acorde, que a gente já falou sobre ele, quais são os acordes, a gente já falou sobre isso, e agora é o momento mais importante, que é você colocar a sua criatividade, o porquê de você tocar um instrumento musical, que é fazer música. Então nós vamos aí, de uma certa maneira, nos divertir, Vamos ficar aqui curtindo esses dois acordes e construindo ideias melódicas em cima dele. Então eu vou, hoje, toda a aula, o andamento tanto da música quanto dos exercícios será um pouquinho mais rápido. Eu vou manter o metrônomo a 60 bpm, Até então eu estava a 50, 55, hoje nós faremos a 60, um pouquinho mais. Então eu vou soltar o metrônomo e vou começar a construir o exercício em cima desses dois acordes. Vou tocar para vocês terem uma ideia. Então tá aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Então seria um compasso para cada acorde. Então, Lá, Mi 7, Lá maior, Mi com sétima. Então vai. E a gente vai ficar repetindo. Então eu vou começar de uma maneira bem tranquila, pouca nota, e vou acrescentando notas do acorde e ideias rítmicas. Vamos lá. 1, 2, 1, 2.
Então é um exercício super divertido, né? Até cansei um pouquinho aqui, porque você vai tocando, vai colocando ideias rítmicas, notas novas, mas perceba que eu usei apenas as notas do acorde. Então eu não fiz escalas, eu pensei de uma maneira um pouco vertical, né? Sempre arpejando. Então é assim que eu gostaria que vocês fizessem esse exercício. As notas do acorde, o ritmo, o andamento e vai construindo uma notinha por notinha, com calma, e vai entrando no clima da música, usa aquela informação que a gente estudou sobre o ritmo do machixe e vai construindo, brincando. Você vê que, né, tem alguns momentos que a gente acaba, pô, me perdi, não sei, errei aqui, retoma, entra, tem que ser bem consciente. Você tem que ter noção de que acorde que você tá. Ah, tô agora no lá, tô no mi7, tô no lá, tô no mi7, ok? E é um exercício para ficar tocando repetidamente, assim, várias vezes, até ficar fluente aqui na mão, né? Tanto a emissão das notas quanto a movimentação aqui da digitação de cada nota que pertence ao acorde, tá bom? Então fica aí a dica desses dois exercícios, né? Essas duas ideias, na verdade, ideia para aquecimento e para técnica. Começa com poucas notas, vai esquentando e vai aumentando aí a quantidade de nota dentro do ritmo, então você vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o aquecimento quanto a técnica, ok? Então, mais uma vez, com a frase mais famosa do mundo, né? Uma vez aquecido e outra vez com a técnica em dia, nós vamos partir para a nossa música, para o nosso repertório. E hoje, na quarta aula, a minha ideia é tocar a música inteira. E gostaria muito que vocês tocassem comigo, fizessem isso também. Por quê? Porque agora é o resultado final da música, é o momento que nós vamos partir para a roda de choro, para a gravação, para o show. Ou seja, temos que ter a sensação de como é tocar essa música do começo ao fim, repetindo as partes, né, indo para a parte B, volta para a parte A, parte C, volta para a parte A. Então a música ela é grande, né? É uma música que vai exigir bastante resistência. Então agora é o momento da gente trabalhar isso. A gente vai descobrir que ponto nós estamos. Pô, consigo tocar música? Não, estou cansando muito. Estou esquecendo muito a parte C. Então vai ser o momento de limpar todo essa construção, né, que nós fizemos durante essas 4 aulas. Então a gente vai deixar tudo bem claro, vocês vão ter noção de onde vocês estão com a música flamenco, ok? Então eu vou manter o metrônomo a 60 BPM, lembrando que ela é um pouco mais rápida, né? Ela varia entre 80 a 90 BPM, um pouco mais balançada. Mas para o nosso curso aqui, né, no nível intermediário, eu vou ficar nos 60 BPM, já vai forçar um pouquinho a tocar, tal, e mais para frente a gente passa para um andamento mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar o play aqui no metrônomo e vou começar ela, vou parar só quando terminar mesmo, certo? Vou repetir as partes, fazer ela no formato que ela deve ser. Vamos lá então, hein? Respira bem. Metrônomo valendo. Vamos lá. 1, 2, 1 e...
Maravilha. Então, esse é o formato da música inteira. Você vê que cansa, né? Às vezes a embocadura vai cansando, começa a sair bastante ar. A gente tem que manter esse controle durante toda a música. Imagina você numa roda de choro, você tem que tocar ali 30 músicas, 20 músicas. Então a gente aqui está trabalhando apenas uma, né? Então essa resistência é muito importante a gente desenvolvê-la para poder, né, conseguir ali aguentar uma roda, um show, fazer uma gravação de uma maneira tranquila, tá bom? Então, pessoal, ficou aí as dicas, ideias, melodias e notas da música Flamengo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho com essa música, né? E desejo que vocês desenvolvam aí essa música para logo mais colocar ela para tocar na roda, no repertório de vocês, ok? E para finalizar, como eu sempre gosto de dar algumas pequenas dicas, né, nesse finalzinho, antes da gente encerrar o vídeo, eu vou sugerir hoje 6 gravações que eu encontrei com essa música e que eu gosto muito. É uma coisa bastante pessoal, né, que são gravações que eu gosto, mas são ótimas gravações e servem como referência para interpretar, para conhecer a música, ver como ela é feita em outras formações, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho até uma colinha aqui. Bom, eu quero falar sobre a primeira gravação dela, né? É uma gravação com o próprio Bonfíglio de Oliveira tocando trompete. E ela foi feita em 1931. Né? Você encontra essa gravação nos discos da Revivendo. Né? É difícil encontrar essa gravação, ela é bem rara, mas talvez pesquisando no YouTube ali apareça um momento que é uma música gravada pelo Bonfíglio de Oliveira, uma gravação bem antiga de 1931. A segunda dica, que eu acho que é a que as pessoas mais escutam, assim, né, para tirar essa música, é a versão do Jacó do Bandolim, né, que ele gravou o seu segundo disco de 78 rotações. De um lado é a música Flamengo, do Bonfíglio de Oliveira. Esse disco foi gravado, quer ver, ó, em 1948. Então é um disco bem antigo, a gravação bem antiga. Às vezes quando você vai tentar tocar com a gravação, a afinação não bate, porque a rotação do disco muda um pouquinho a afinação. Então vale a pena ficar atento a isso, né? Quando você vai tocar, nossa, está em outro tom? Não, às vezes a rotação baixa um pouquinho, ou aumenta um pouquinho a velocidade, e isso muda o tom da música nos discos de vinil, né? Aqueles discos com agulha ali, né? Se você passar, empurrar o disco assim, ó, a velocidade aumenta e aumenta o tom. Então depende muito da máquina que tocou aquele disco para, né, que gerou essa gravação. Enfim, só para vocês ficarem atentos a isso. Aí a terceira dica, né, é uma gravação muito bacana do Astor Silva. Né, ele gravou essa música com Big Band, né, uma Big Band brasileira, né, cheia de arranjo, acentos, articulações, vários instrumentos. Então é muito interessante. É Astor Silva e Orquestra, de um disco de 1958. Essas informações você encontra no YouTube. Então digita ali que você consegue ouvir essas gravações. Em quarto lugar, uma gravação também bastante interessante, que é do Altamiro Carrilho, naquele disco Choros Imortais, né, que foi gravado em 1965. Também ele faz ali uma versão do Flamengo bem bacana, daquele estilo do Altamiro, né, de tocar, de interpretar, que é maravilhoso. Bom, seguindo aqui, a quinta e penúltima dica é do Zé da Velha, do Silvério Pontes, né, num disco maravilhoso dele, né, que é aquele disco Ele e Eu, um disco gravado no ano de 2000, já é um pouquinho mais novo, né, como se diz, a qualidade da gravação também já é bem bacana. Então é um disco legal para tirar essa melodia, para escutar e ter como referência. E para finalizar, eu gostaria de sugerir né, uma gravação que eu gosto muito e super atualizada, que é a gravação do pessoal do Cordão Assim É Que É, convidando o Isaías, né, o Isaías do Bandolim. É uma gravação maravilhosa, eles tocam essa música, Flamengo, é a abertura do disco. Foi gravado em 2018, uma homenagem ao Bonfíglio de Oliveira, então tem várias músicas dele lá para vocês também conhecer um pouco do estilo. E aí fica como referência também, que é uma gravação maravilhosa, linda, interpretação e arranjo, tudo muito bacana. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso curso online, as aulas de clarinete. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que é muito importante seguir a Escola de Choro nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, assim como as redes sociais dos professores, né? Do professor de pandeiro, que é o Rafael Toledo, de bandolim, que é o Vitinho, de flauta, que é o Henrique Menezes, de cavaquinho, que é o Henrique Araújo, Jean Correia no violão de 7 cordas e eu no clarinete.
nós damos sugestões de músicas, gravamos coisas novas, então é legal acompanhar para ficar por dentro ali de tudo que está acontecendo. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.